Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Você sabe quem foram os primeiros servidores públicos do Brasil? E por que a estabilidade é importante? Veja na reportagem da TV Câmara São Paulo. A demissão por motivos ideológicos deve ser crime? A Câmara dos Deputados debate o assunto. Salvador reinaugura o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, que estava fechado há 3 anos. Diversas imagens de obras e pessoas visitando o museu. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Todas as pessoas que estão no Brasil, brasileiras ou não, Andréa se Alves. beneficiam do trabalho de servidores públicos, dos policiais, dos médicos, dos trabalhadores da limpeza urbana, do transporte público. Mas você sabe dizer quando surgiu o trabalho do funcionário público? Veja na reportagem da TV Câmara São Paulo. Ela faz parte de uma série de matérias especiais sobre os servidores públicos. Eles estão em toda parte. TV Câmara São Paulo. Na saúde, na educação, no judiciário, na segurança, nas repartições, enfim. Onde quer que você vá, sempre encontrará um deles pronto para servir ao cidadão. É o servidor público, que desempenha um papel fundamental na sociedade, com a missão de garantir a execução das políticas públicas e a prestação de serviços essenciais à população. Esses profissionais detêm o poder de transformação das realidades sociais, o que impacta diretamente na vida de milhões de pessoas. O servidor público é essencial Marcelo para a Nerlin, formulação, professor de políticas e também públicas. a avaliação das políticas públicas. É impossível nós pensarmos efetividade de políticas públicas sem servidores públicos. Que os servidores públicos estão na linha de ponta, estão no atendimento de ponta e prestam um serviço relevante e fundamental para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento político, para o desenvolvimento cultural de todo o país. Ou seja, nós não avançaremos sem servidores públicos como nós não avançaremos sem Estado. Mas como e quando surgiu essa função essencial para o funcionamento da máquina estatal e o desenvolvimento social do Brasil? Alguns livros apontam a chegada da família real em 1808 como marco do funcionalismo público brasileiro. No entanto, no período colonial, já existiam trabalhadores que executavam funções consideradas públicas, como os realizados na Câmara Municipal de São Paulo, é o que explica o historiador e secretário de documentação da Câmara, Ubirajara Prestes. A Câmara Municipal de São Paulo Ubirajara foi criada em Prestes, 1560, historiador e secretário de documentação e a da família Câmara real só Municipal chegou em de São Paulo. 1808. O poder local exercido na Câmara Municipal atravessou toda a história, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. Era uma estrutura relativamente simples, pequena, mas que exercia funções administrativas, judiciárias, funções políticas. Mas, por outro lado, segundo o historiador, na época também existiam muitas funções que não eram voltadas ao interesse da comunidade. Porque ao longo da história, isso também é bastante controverso, em razão das grandes diferenças sociais que havia no período colonial e dos interesses que muitas vezes, em diversos momentos, esses funcionários representavam. Às vezes poderiam ser interesses, de fato, em prol da coletividade, da comunidade que eles representavam, mas em alguns momentos poderiam representar também interesses particulares. Daí o conceito de patrimonialismo, que é bastante usado quando se tenta explicar a estrutura administrativa do período colonial e do período do Império também. Já na década de 30, no governo Getúlio Vargas, o Estado começa a olhar o setor dos serviços e servidor público com mais atenção. Em 1936, surge a regulamentação dos serviços públicos com a criação de um Conselho Federal.
E em 1939 nascem as Leis de Direitos e Deveres dos Trabalhadores que atuam nesse segmento. E em 43 fica instituído o dia 28 de outubro como o Dia do Servidor Público, através da Lei 5.936. Nós temos um Estado que se torna cada vez mais burocrático no sentido da impessoalidade, da escolha mais técnica do seu corpo de funcionários, e um Estado gradualmente menos patrimonialista. E esse processo envolve maior normatização, criação de regras, de procedimentos de trabalho que devem ser registrados, que devem ser compartilhados e que devem ser também difundidos para a sociedade, para que a sociedade conheça o papel do Estado e também tenha condições de reivindicar o atendimento de suas demandas. Em 1988, através da Constituição, ficou normatizado que a admissão de servidores públicos seria feita através de concursos. Além dessa ferramenta, o documento também trouxe estabilidade para esses profissionais, com o objetivo de dar continuidade na prestação dos serviços públicos e trazer autonomia para o desenvolvimento das atividades, independente das pressões políticas e seguindo os princípios constitucionais. Um exemplo da importância da estabilidade aconteceu em setembro de 2021. Carol Flores, durante repórter. Uma partida de futebol entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na época, o país ainda sofria com a pandemia causada pela Covid-19. Nos 6 primeiros minutos de jogo, um fiscal da Anvisa entrou em campo e paralisou a partida porque 4 jogadores argentinos não tinham cumprido o isolamento exigido pela entidade sanitária. Houve várias tentativas de intimidar o servidor público, com ligações até para o ministro-chefe da Casa Civil, mas ele se manteve firme e o jogo foi suspenso. Toda essa ação só foi possível porque o servidor não teve medo de ser demitido devido à estabilidade e conseguiu cumprir o papel que lhe cabia, que é o de garantir o interesse público. Daí a importância da estabilidade, porque você garante um servidor que tem estabilidade e ele pode fazer os apontamentos dos erros internos para que esses erros possam ser corrigidos. Isso tem que ficar muito, muito, muito claro que, em primeiro lugar, está o povo. Ou seja, só existe serviço público porque existe povo. O foco tem que ser sempre o povo, porque não há Estado sem povo, não há estrutura estatal sem povo e, portanto, não há cargo público sem povo. Olha só que interessante esse projeto que está em análise na Assembleia Legislativa do Amazonas. Locais de entretenimento vão ter que dar orientações aos seus clientes sobre como proceder em caso de incêndio. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Amazonas. No dia 1º de novembro, durante uma festa na Arena da Amazônia, um bombeiro de 32 anos caiu tentando apagar um princípio de incêndio na decoração de uma estrutura de sustentação da torre de som no palco do evento. Casos mais graves tiraram a vida de centenas de pessoas, como o incêndio na Boate Kiss, município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Situações como essas têm se tornado cada vez mais comuns e podem ser evitadas. Na Assembleia, um projeto de lei de autoria da deputada Alessandra Campelo quer tornar obrigatória a divulgação de instruções de segurança repórter. E de evasão em casos de pânico, incêndio, tumultos e sinistros em casas de shows e outros estabelecimentos. A divulgação deve ser feita de forma compreensível e preferencialmente antes do evento. O descumprimento pode gerar multa que vai de R$ 1.000 a R$ 15.000, de acordo com a gravidade do caso. Para a deputada, a segurança do público é uma das principais preocupações em locais de entretenimento e as instruções prévias podem evitar incidentes graves. A ideia é contribuir com a cultura de prevenção e responsabilidade compartilhada. Paraná. A relação entre consumidores e TV aplicativos Assembleia de do transporte Paraná. individual de passageiros foi tema de uma audiência pública promovida na Assembleia Legislativa pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Presidido pelo deputado Paulo Gomes, do PP, o grupo discutiu pontos como o cancelamento de corridas e a possibilidade de uniformizar a cobrança por todos os prestadores do serviço. O deputado explicou que a comissão acompanha as reclamações para evitar desacertos entre consumidores e empresas.
Deputado estadual Paulo Gomes, PP, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. A corrida foi cancelada. Também nós temos a questão das cobranças, volto a repetir, de multas por cancelamento, que a lei hoje não estabelece, são normas internas das empresas. Nós temos a questão de danos aos veículos no transporte passageiro, até quanto se pode cobrar? Não é? Pode haver a recusa do aplicativo em transportar, por exemplo, uma pessoa que tenha deficiência física? É necessário haver um carro especial? Como é que fica o consumidor que tem um cachorro, um animal? A pessoa que faz o transporte é obrigado a carregar um animal também no veículo? São discussões do dia a dia da sociedade paranaense. Adriana Ruiz Bertolazzi, da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, falou do que pode ser melhorado na relação entre os consumidores e os prestadores do transporte por aplicativo. A equiparação a fornecedor. Adriana Ruiz Bertolazzi, presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Paraná. Das empresas para com as atitudes dos motoristas. A empresa e os motoristas respondem pelos danos aos consumidores solidariamente. Para o deputado Goura, do PDT, os direitos dos consumidores devem ser discutidos também na prestação dos serviços de transporte coletivo. Muitas vezes a gente esquece Deputado que os estadual do transporte Goura, coletivo PDT. são consumidores, são clientes, e a gente vê aqui em Curitiba uma situação especialmente crítica, onde a cada ano o sistema perde usuários, as pessoas estão migrando do modal do ônibus para outros modais. Por quê? Porque a tarifa é uma das mais caras, porque a qualidade do serviço deixa a desejar, e nesse sentido é importante que a Assembleia e a Comissão aqui dos Direitos do Consumidor traga esse tema de visibilidade. A audiência pública faz parte de um ciclo de 5 encontros para discutir a consolidação das leis do consumidor paranaense. A proposta é reunir todas as leis que tratam do tema em um único dispositivo legal. Nós estamos discutindo a consolidação das leis do consumidor. Nós temos cerca de 95 leis estaduais já aprovadas e a cada dia sobe o número, já são mais de 20 projetos de lei em andamento. Queremos reunir toda essa legislação para que nós tenhamos o que podemos chamar popularmente do Código Estadual de Defesa do Consumidor. Animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Você acha que um empregador pode demitir um trabalhador por diferenças ideológicas? Ou colocado de outra forma, você acha que um empregador tem que manter o empregado mesmo que eles tenham visões incompatíveis do mundo? Uma proposta que está sendo analisada aqui na Câmara dos Deputados torna crime a demissão por motivos ideológicos. O assunto foi debatido na Comissão do Trabalho. Em audiência pública da Comissão do Trabalho, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho defendeu a necessidade de punir o empregador que não respeita a opção ideológica Reportagem do empregado. Cassiana Tormin. Cláudio Mascarenhas afirmou que não é possível separar o cidadão e o trabalhador e disse que o empregador não pode querer controlar quem trabalha para ele. O ambiente de trabalho não pode privar Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. De expressar ou de manter consigo a opção ideológica que seja inerente à sua própria história de vida. Já o presidente da Associação dos Juízes Federais criticou a proposta por prever que esses crimes de demissão ideológica sejam julgados pela Justiça do Trabalho. Fábio Ramiro defendeu que o certo é atribuir esse julgamento à Justiça Federal. Porque o que vai se discutir... Fábio Ramiro, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Que tem um aspecto material, o objeto material é a proteção social do trabalho. Mas o que se discute muito mais são aspectos concernentes ao direito penal, ao direito processual penal, especialmente tipicidade, culpabilidade, a dosimetria da pena. E isso o juiz federal, ele está habituado a fazer isso porque esse é o seu dia a dia. Isso é o que ele mais faz. O representante da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, Murilo Gouveia, disse que é contra tornar crime a demissão por questões políticas. Para ele, já existem normas suficientes para tratar esses casos. E o que nos preocupa? Murilo Gouveia dos Reis, União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços. Intrinsecamente, porque é isso que o projeto está falando aqui. Nos preocupa também a liberdade das pessoas, isso é fundamental, né? As empresas não funcionam, seus empregados
atuante 100% da sua opinião. Hoje, mais do que nunca, com a tecnologia em cima, se eu ver pessoas preparadas hoje, eu não consigo que elas evoluem, a empresa não evolui efetivamente também. Então, nos preocupa muito que tenha alguma coisa que possa deixar mais claro isso, mas não falta instrumento, e nos preocupa, uma fala de preocupação, né, Excelência? Deixar isso motivo ideológico na área trabalhista, talvez não seja muito bem tratado esse assunto, e ele transborde o tema. O representante do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho também defendeu a proposta de tornar crime a demissão ideológica. Para Lucas Reis, as relações de trabalho são diferentes de outras situações da vida privada. Ele citou diretrizes da ONU pelo trabalho decente e lembrou que os casos de assédio eleitoral nas empresas cresceram muito no ano passado em relação às eleições de 2018. Em 2018, Lucas Reis da Silva, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. As denúncias envolveram mais de 952 empregadores, ou seja, quase 1000% de aumento de denúncias de assédio eleitoral entre 2018 e 2022. A partir desses dados, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber a importância e a atualidade desse tema, né? E é por isso que o Estado brasileiro tem que combater qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho. O deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do DF, afirmou que é contra a proposta. Não é razoável. Deputado federal, professor Paulo Fernando, Republicanos DF. Que se exige cooperação, que se exige afinidade de objetivos, convergência de interesses, de ideias, valores e princípios. Se um empregado e um empregador, ao longo do relacionamento, verificam que não partilham desses mesmos elementos, a rescisão do contrato é o caminho natural. O Brasil registrou o maior número de desastres naturais nos últimos 3 anos. Durante uma sessão temática que debateu o assunto aqui no Senado, especialistas alertaram que é preciso preparar as defesas civis, os municípios e a população para enfrentar esses fenômenos que estão cada vez mais frequentes e severos. Tempestades severas, ressacas marítimas mais fortes, nevascas, ciclones, enchentes, ondas de calor e secas no mundo inteiro. Imagens TV Brasil e Arquivo TV Senado, que estão se tornando cada vez mais frequentes em todo o mundo. Reportagem Soraya Mendanha. O maior número de desastres naturais dos últimos 3 anos. Entre 2013 e 2022, de acordo com dados da Confederação Nacional dos Municípios, quase todas as cidades do país foram atingidas por tempestades que causaram inundações, enxurradas e alagamentos. São quase 5.200 cidades, o que representa 93% do total de 5.570. Esses desastres naturais afetaram a vida de mais de 4 milhões de pessoas, que tiveram que abandonar as próprias casas. Durante sessão temática do Senado para discutir os impactos dos fenômenos climáticos, especialistas fizeram um alerta. O desastre ocorre justamente no momento em que a população Rosane está mais Duque Estrada Vieira, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, nós precisamos preparar as defesas civis, prepararmos os municípios e a população para enfrentar esses desastres, porque por conta dessas mudanças climáticas, os desastres ficarão cada vez mais frequentes e mais severos. Nós queremos Márcia Cristina Bernardes Barbosa, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ocorrendo não só a mudança climática, mas o clima de depois de amanhã. Para isso, nós utilizamos redes de rastreamento em todo o Brasil. O triste é que essas redes são, hoje, incapazes de dar uma resposta de curto prazo. O levantamento Fernando Gabeira, jornalista. De pessoas que necessitam de ajuda, o levantamento de onde estão os barcos, o levantamento dos pontos de abrigo, o levantamento dos lugares em que é preciso colocar sirenes. Esse trabalho, essa preparação, me parece que ainda são uma espécie de lacuna no país. E o Senado e os deputados e o Parlamento, de um modo geral, pode ter um papel importante no sentido de incentivar não só a criar uma legislação específica,
mas incentivar os municípios a terem não só uma defesa civil, como também prepararem em cada área a sua população para a possibilidade de um evento extremo. Quando consideramos a nossa Senador Esperidião Amin, PP Santa Catarina, autor do requerimento para a realização da sessão. Devemos também começar a nos preparar para enfrentar desafios ainda mais graves, associados com as mudanças climáticas, sejam elas determinadas por fatores mais estruturantes do clima planetário, sejam elas causadas por efeitos cíclicos, como El Niño. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, encaminhou um vídeo que foi exibido durante a reunião. É necessário aprimorar a capacidade Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. As mudanças do clima. Esse cientista destacou que o Brasil tem potencial para ter o maior projeto de restauração florestal do mundo, além de ser o primeiro país de grandes emissões que pode atingir as metas de redução de gases de efeito estufa. Antes de China, Estados Unidos, Carlos Rússia, Nobre, Índia cientista. E vários outros países. Então, esse é um enorme desafio, mas também colocará o Brasil numa enorme liderança mundial. Nós seremos um grande líder mundial na busca de soluções sustentáveis, na busca de salvar o planeta da emergência climática. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira foi reinaugurado em Salvador após 3 anos fechado. Ocupando 2 casarões no centro histórico da cidade, o MUNCAB é um dos maiores da América Latina, dedicado à cultura afro. O Gradiz Histórias de Ogum TV Alba. As boas-vindas aos visitantes. A obra de arte Imagens, representa a história Jamile dos Coelho. negros africanos que foram escravizados ao chegarem ao Brasil e está no Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira, recém-inaugurado em Salvador. A gente se emociona já na entrada, onde tem aquela... Henrique Costa, microempresário. Que é o ventre, né, que nos arremete logo ao momento de estrear na vida física, né? Nós que somos muito ligados à nossa espiritualidade, ancestralidade de origem de etnia africana, para nós entrar nesse espaço, e aqui especialmente no espaço Mestre Didi, é de grande importância, né? É a valorização da história do nosso povo, da Bahia e de homens e mulheres do mundo. O museu, com ênfase na valorização de aspectos da cultura de matriz africana, reportagem Chico Lopes. Esta influência sobre a cultura brasileira e é um dos maiores da América Latina dedicado ao tema. O sonho que se realiza da cidade 20 anos depois. Pedro Tourinho, secretário de Cultura de Salvador. Toda a parte, toda a história da cultura negra em Salvador, no Brasil, através da arte. Essa exposição especificamente, ela tem peças muito importantes de artistas novos, artistas antigos. Aqui você vai poder realmente navegar pela história do povo negro no Brasil, todas as suas dores, todas as suas conquistas. E essa, na verdade, é a missão desse lugar. É ser o lugar que vai concentrar esse ponto de encontro da ancestralidade com as possibilidades do futuro. É um lugar muito importante. Na temporada pós-reinauguração, as obras de arte são inspiradas no livro Um Defeito de Cor, que conta a história de uma idosa que viaja da África para o Brasil em busca do filho perdido, com passagem por Salvador. Estou encantada, estava ansiosa por Gabriela essa Sá, professora universitária. Já vi que a exposição estava em outro estado e agora veio para cá. Eu acho que é uma oportunidade única para que a gente aqui em Salvador, aproveitando esse Novembro Negro, entre em contato com mais essa mostra da diversidade cultural, das nossas histórias. E espero que a exposição seja bastante visitada. E o museu também. São mais de 350 obras de arte de 100 artistas, entre eles o Carlos Vinícius, baiano, que pela primeira vez expõe sua obra de arte com bordado ancestral africano em um museu. É uma grande honra, né? Porque Carlos Vinícius, artista. A nossa história, né? E eu acho que o pessoal dessa terra tem que vir para prestigiar, né? Porque tá muito bonito, muito bem feito. E essas 3 obras para mim são muito importantes, que é a minha primeira exposição, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui. Tá lindo, tá uma sensação única, literalmente convido a todos para Amanda Mota, criadora de conteúdo. Que, assim, todo mundo literalmente precisa conhecer esse lugar.
Muito importante a existência de espaços que valorizem e que divulguem a cultura afro-brasileira, né? Olha, você pode conferir a programação do Muncab pelo Instagram oficial deles. @muncab.oficial. Hora da gente ouvir os nossos visitantes. Você sabia que todas as semanas mais de 3.000 pessoas vêm ao Congresso Nacional? E eles têm coisas interessantíssimas para falar. Não esqueça que você tem acesso a qualquer conteúdo da TV Senado. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. youtube.com/TV Senado. Tchau. A gente saber a história. Gerson Acioli de Lima, João Pessoa, Paraíba. Todo o processo político, o processo de tomada das decisões, porque tudo isso acaba influenciando, e tudo isso influencia, né, na nossa vida cotidiana, né, no nosso futuro. Então, eu acho muito importante a gente saber, conhecer o funcionamento, né, saber conhecer como nós chegamos até aqui, né? Então, isso eu acho muito importante, super importante. Muito importante porque a gente... Marlene Távora, Taguatinga, né, Distrito Federal. País, do nosso regional, da nossa cultura mesmo. Brasília, a gente precisa entender mais sobre, estar mais a par da política, dos movimentos, né? Precisamos sempre. Estudem e façam o trabalho certo, estudem bastante sobre o Caio passado, Acioli, sobre João Pessoa, Paraíba. Fatos que aconteceram no passado que refletem sobre a atualidade, né? Estudem e levem isso para a sabedoria, para melhorar as coisas, né, do país. Eles receberam a confiança do povo e que eles realmente... Márcia Reinol, Araruana, Rio de Janeiro. Atendendo às necessidades da população brasileira, não de alguns, mas de toda a população do estado que eles estão representando, do nosso país, que é muito rico, muito amado e merece tudo de bom de cada um dos que foram colocados aqui para nos representar. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2023.